galera do meu canal, tamo junto aqui, mais uma conversa de amigos, eu junto com Sidney Furlan, e a cada semana vamos trazer um convidado diferente, independente de religião, religiosidade, aqui é conversa de amigos, para enriquecer o seu conteúdo a respeito da vida. Sidney, hoje juntos, primeiro programa junto, né? Primeiro programa junto. Eu fiz o primeiro conversa de amigo, mas você não pôde vir, mas hoje, a partir de hoje, toda semana vamos estar junto aqui. É verdade. Eu, Leonardo, a paz do Senhor Jesus, a paz a todos. E é uma conversa de amigos, né? Acreditamos em Deus, acreditamos no Senhor Jesus, mas aqui não tem religião, não queremos falar de nada de religião, queremos conversar. Nossa conversa é de amigos, falar de coisas boas, falar de amor, de paz, de alegria, e toda semana vamos estar junto aqui. É um prazer estar com Toda você. semana, prazer meu, porque isso. Sabe que eu te amo. Tamo junto. E hoje estou recebendo aqui, não um amigo, né? Um irmão, meu irmão, Leandro Germano, com alta experiência espiritual, conhecimento também de outras religiões. Vamos bater um papo aqui, vamos viajar aí. Vamos falar até dos Anunnaki, se quiser. Aqui vale tudo, meu amigo. Comecei semana passada com o André Reis aqui, eu falei, ó, aqui vale tudo. Aqui não tem negócio de religião, não. Nem chamei de pastor, falei, chamar de André, porque aqui vale tudo. É amigo, conversa de amigo. Seja bem-vindo pro segundo episódio do Conversa de Amigos. Obrigado, Leonardo. Obrigado, Sidney. Leonardo, que você que é meu irmão de sangue, né? E o Sidney, que é meu irmão do coração. Exatamente. Né? Que é um prazer ter você como meu irmão. Véio. Digo mesmo, né? Uma amizade de muitos anos já, que, né, tem vencido o tempo, a distância e as dificuldades, né? A mesma coisa, né? Você, Léo, meu irmão. E é um prazer, vamos bater papo, vamos falar das coisas espirituais, independente de religião. Vamos lá, então, vamos começar aqui a nossa conversa aqui. Todo mundo vai à vontade para falar, fica à vontade, mas eu quero começar. Posso começar? Pode, claro. Vamos lá. Que momento da vida você entendeu assim, cara, eu sou um cara ligado à espiritualidade? Olha, foi muito cedo. Foi muito cedo. Mas você se recorda assim? Perfeitamente. Inclusive é um tema que eu já trouxe em terapia, né? Legal. Foi um sonho que eu tinha antes de ter 4 anos de idade. Você lembra disso? Lembro. Como é que foi Esse sonho? Foi marcante. Como é que foi? Antes dos 4 anos, porque, bom, você é meu irmão, sabe, a gente morava lá em Campo Grande ainda, nosso pai ainda não era nem pastor. E eu me lembro perfeitamente desse sonho. Eu sonhava que eu estava numa... Nosso pai não era pastor, tinha 3 anos, pô. Então, eu não tinha 4 anos. É o que eu tô falando. 4 anos eu sei que eu não tinha. Uhum. Agora, se foi antes de 3, se eu já tinha feito 3, aí eu também não... Nesse meio ali. Né? Foi por ali. E aí eu sonhei que eu estava sozinho num espaço grande, assim, que parecia até uma fazenda, né? Um campo bem gramado e... Eu lembro que na época fazia muito sucesso aquele filme Caverna dos Dragões, né? Aquele desenho. Caverna do Dragão. Caverna do Dragão. Mestre dos Magos. Vingador e tal. Vingador. E no sonho apareciam aqueles empregados, servos do Vingador, né? Aqueles homens reptilianos. No sonho apareciam ali pra mim. E eles estavam ali meio que cochichando. Alguma coisa a meu respeito, eles não chegavam a me tocar, mas é como se eles quisessem fazer algum mal pra mim. E de repente aparecia um sol naquele sonho, né? E quando o sol, o dia, me lembro perfeitamente, o dia ele estava como se estivesse nascendo assim, o sol não estava um dia totalmente limpo, mas tinha um pouco alguma coisa ali de nuvem, não aquele dia nublado, mas enfim. E aquele sol, quando aquele sol sai, aqueles seres ali, eles meio que é como se afugentasse eles, e eles passam a ter uma postura como se estivesse servindo aquele sol, né? De serventia em relação àquele sol. E naquele momento eu entendo que aquele sol foi uma figura de Deus que apareceu para mim ali naquele sonho. Então essa foi a primeira experiência, assim, que eu posso dizer espiritual, e não foi dentro da igreja, embora meu pai e minha mãe já eram da igreja, meu pai já era obreiro ou membro, não lembro. E foi a minha primeira experiência espiritual. Eu lembro que foi mais ou menos nessa idade também que eu comecei a dizer que queria ser pastor, né? Então essa foi a minha primeira experiência mística, assim, espiritual, vamos dizer, foi com essa idade. Certo. Agora, você está com 40 anos. Isso, faço 41 esse ano. Isso foi quando você tinha 3 anos.
Então tem 38, vai fazer 38 anos que isso aconteceu. Isso. Por que, mesmo depois de 38 anos, esse desejo, vontade ou magnetismo em relação à espiritualidade? Olha, dizer o porquê, hoje em dia, para mim, é um pouco mais fácil. Durante muito tempo, eu acho que a maioria das pessoas que podem estar acompanhando esse podcast, que talvez tenham chamado para alguma coisa, não apenas para a espiritualidade, elas também podem estar se perguntando por que eu tenho uma vocação, um direcionamento, por que a minha vida parece direcionar numa determinada direção. E você sabe, o Sidney também sabe, que eu fiz uma pós-graduação em psicologia analítica, né? Na teoria de Carl Gustav Jung, né? Que foi um grande psiquiatra, psicólogo, e fundou a escola dele de psicologia, que é psicologia, uns chamam de psicologia analítica, outros chamam de psicologia junguiana, ele mesmo às vezes se referia como psicologia profunda, né? E que hoje eu consigo explicar até por esse olhar. Talvez porque eu acho que eu posso também explicar pelo viés, digamos assim, religioso, evangélico, mas eu queria gostaria de explicar por uma coisa que hoje faz mais sentido para mim. Claro. A nossa alma, cada alma de cada pessoa, ela tem o desejo de se realizar. Então, na psicologia analítica, o Jung ele vai dividir o que é o ser humano não de uma forma única. Em que sentido? O ser humano é único, sim, mas a psique do ser humano, a psique humana, ela não é apenas ela não se divide apenas no ego, na consciência. Sim. Então nós temos aquilo que o Jung vai chamar de o ego, os complexos e os arquétipos. E tudo isso forma o que seria a nossa alma. Mas lá no mais profundo do inconsciente pessoal e coletivo, reside a alma do ser humano. E essa alma, ela quer viver, né? Ela quer se realizar. Conscientemente, na nossa consciência, a gente tem a capacidade de escolher. Deus nos deu o livre-arbítrio. A gente pode escolher não realizar a nossa alma. A gente pode escolher viver uma coisa totalmente diferente daquilo que a nossa alma realmente se realiza. Mas ela vai querer se realizar, né? E então a alma ela nasce com uma vocação, ela deseja se realizar de diversas formas, mas sobretudo de uma forma mais forte, vamos dizer assim. Então a alma vai se realizar sendo pai, no meu caso, eu sendo mãe, no caso de uma mulher, ou sendo empresário, mas existe uma forma que a alma gostaria de se realizar com maior clareza, com maior vontade. Só que isso está lá no nosso inconsciente. E aí, você entende que isso é ligado à espiritualidade? No meu caso, sim. No meu caso... Mas isso pode variar de pessoa para pessoa? Sim, tem pessoas que vão se realizar sendo médicos. Tem pessoas que vão se realizar, que a alma dela vai se realizar, volto a dizer, dentre diversas áreas, a alma não se realiza com uma coisa só. Dentre diversas coisas que a pessoa vai fazer, tem gente que vai se realizar, a vocação dela vai ser trabalhar na Cruz Vermelha. Tem gente que a vocação dela vai ser um advogado, um juiz. Então, tipo, a gente pode pegar essa realização, vocação, como se fosse um chamado. Um sacerdócio. Porque se a gente for pegar até naquilo que a gente conhece da Bíblia, seja antes da lei ou após a lei, Deus ali na lei de Moisés, ele também institui não apenas o serviço do profeta. Não é só o profeta que serve a Deus ou o sacerdote, mas existem os juízes, os comerciantes. Inclusive, para os judeus, tudo que está na lei é uma forma de servir a Deus. É a obra de Deus. É a obra de Deus, exatamente. Então, por exemplo, lá na lei está dizendo que você não pode deixar o seu jornaleiro terminar o trabalho e assim que ele terminar o trabalho você tem que pagar ele. E o jornaleiro não é o de hoje em dia. O jornaleiro está mais ligado à palavra jornada. Sim. Então é a pessoa que trabalhava por um dia. Não era seu empregado que você paga no final de um mês ou no final de semana. Hoje o freelancer. Freelancer, o diarista, mais ou menos isso. Então,
acabou o trabalho dele, você tem que pagar ele. Isso é lei. Isso pro judeu, isso é servir a Deus, porque tá na lei, tá na Torá, tá na lei de E Moisés. você falando isso, Leandro, é muito forte porque tem muitas pessoas assistindo a gente porque ela tem uma vocação. Sim, Ou às vezes ela tá assistindo a gente, ela não sabe o que ela vai fazer da vida dela, tá meio perdida. sim. Você falando isso, você mostra que a alma ela precisa se alimentar de alguma coisa. Exatamente. Então, pessoas que têm sonhos, objetivos, então não importa o que ela seja, se aquilo que ela está fazendo está trazendo para ela algum tipo Satisfação. de satisfação, Prazer. que talvez para alguma pessoa seja pouco ou desmereça, aquilo para ela estar satisfazendo ela, que ela continue. É o suficiente. Só que tem um É suficiente, detalhe, né? ô Sidney. A premissa é justamente essa, mas tem um detalhe. É necessário, primeiro, que a pessoa passe por um processo de autoconhecimento. Sim. Autoanálise. Autoanálise. É. Verdade, Autoanálise e verdade. autoconhecimento. Por quê? Porque no decorrer da vida, nós nascemos como essência. Quem é o Sidney? Se o Sidney quiser fazer um retrocesso para saber quem você é, quem é o Leonardo, quem é o Leandro, a criança. Uhum. A criança é o seu verdadeiro eu. Porque quando, até os 12 anos, ou antes dos 12 anos ali, vamos botar ali por volta dos 8, 9, 10 anos para trás, nós somos só essência. Hoje em dia, a criança do jeito que tá, vamos botar uns 5 anos. É. Na nossa época, Na nossa dava época, pra chegar até uns 11 ainda. Até uns 11 dá pra chegar. Né? Hoje não tem condição. Mas vamos colocar que a criança é o seu estado essencial, original. Né? E com o passar dos anos, as experiências que a gente tem na vida, tanto boas e normalmente as ruins, vão moldando aquilo que o Jung chamou de persona. Uhum. Então a gente vai criando uma identidade para poder lidar com o mundo externo. Exatamente. Então a gente não pode lidar com o mundo externo como a criança que a gente era aos 8 anos, Porque a gente é só pancada e sofrimento. Eu peguei uma das minhas matérias na faculdade, foi exatamente sobre isso que você está falando. Que é o seguinte, que a gente normalmente se tornou fruto do que o mundo é, né? Então, tipo, você originalmente não agiria da forma como você age hoje. Só que você aprendeu inconscientemente que se você não agir assim, só vai se quebrar, vai quebrar a cara, vai sofrer, vai chorar. Então você acaba vestindo uma capa de uma coisa que você não é. É isso. Exatamente. Só que o que acontece é que normalmente a gente vai se identificar com esse novo eu. Sim. A gente Você vai gostar de ser isso. Ou até com sofrimento, mas você vai acreditar Sim. que é aquilo. Sim. Em alguns momentos você vai gostar, em outros momentos vai vir a angústia. Eu nasci pra ser isso aí. Isso. Vai sofrer um pouco, mas vai... Vai- Mas você vai- o problema é que a pessoa fala, o problema é que eu sou assim. pô. Isso. Infelizmente eu sou assim. Exatamente. A pessoa fala, por que você é ignorante dizer? Eu não sei, cara, eu sou assim. Eu não, sou você assim. não é assim. Você não é Exatamente. assim, exatamente. Então, para saber o que é a satisfação da alma, daquilo que Jung vai chamar de alma, né, que é a verdadeira vontade, o verdadeiro eu, o que algumas escolas filosóficas e espirituais vão chamar de verdadeiro eu, é necessário primeiro um autoconhecimento. Agora uma coisa, desculpa interromper, mas uma coisa que eu queria perguntar. Cara, você tem um conhecimento legal, por que você não expõe isso na internet? Você sabe que você para muitas coisas é um exemplo para mim e como é que eu posso dizer? Tem algumas coisas que talvez eu dei o primeiro passo, porque a gente tem mais ou menos a mesma idade, Claro. e tem outras coisas que você deu o primeiro passo. E confesso que quando soube que você estava fazendo, realmente, você tinha falado para mim que ia fazer o podcast, mas quando eu soube que você realmente ia colocar em prática o podcast, e aí tem algumas outras coisas que a gente pode conversar aqui também, coisas relacionadas ao universo, né? Aquilo que o universo traz isso é pra bom, gente, claro. às vezes, e o universo começou a trazer pra mim essa coisa de podcast. A importância do podcast nesse momento que nós estamos vivendo no digital. E começou a nascer um desejo de fazer um podcast. E eu tô... Não, eu digo não só a questão do podcast. Cara, tudo que você tá falando são coisas profundas. Inclusive aqui, dá uns cortes bons isso aí, rapaz. Dá corte, não dá? Se ele investir um dinheiro em nós aí, nós faz uns Faz cortes os mais- cortes e vamos jogar. pra ele. Faz os cortes bons. Não é? É muito bom. Porque é o seguinte, esses assuntos são assuntos que o TikTok precisa, o Quai precisa, o Instagram precisa,
O X eu não vou botar não, que o X ali eu não vou lá, não. Nem lá eu boto Nem o pé. passa, né? Mas é verdade, cara. Mas conteúdos assim são importantíssimos. São importantes. E tem gente comentando. Tem gente falando. Sim. Né? Sim. Porque às vezes a gente pensa assim. Eu, por exemplo, eu tô aqui vestindo aqui a camisa aqui do Amor Autêntico. Vou fazer um merchan aqui, tá? Amor autêntico. Amor Autêntico. Depois você entra lá no canal do Amor Autêntico pra poder ver. E assim, às vezes eu ficava pensando assim, será que eu faço esse conteúdo assim? Será que eu não faço? Será que eu faço? Só que enquanto eu tava pensando, alguém tava fazendo. A pessoa. Verdade. Então tem um dia que eu falo assim, cara, eu tenho que parar de ficar pensando se faço ou não faço, eu vou fazer, pô. Porque alguém já tá fazendo. Sim. Entendeu? É verdade. Ou seja, você tá falando pra eu fazer independente de podcast. Sim. Como um conteúdo. Sim. Um conteúdo de rede social. Verdade. E joga lá na rede social e seja o que Deus quiser, meu amigo. Rede social é pra isso. Vocês falam o que você quer falar. E quem quiser ouvir, ouve. Quem não quiser ouvir, bloqueia. É só passar pra cima. É porque, assim, existem coisas que nem todas as pessoas estão prontas pra ouvir. Na verdade, não. Você tem uma crença limitante. Pode ser. Nesse eu tenho essa sentido. sensação, pelo menos. É isso aí. Eu tenho essa sensação é que, isso aí. que nem as pessoas não estão prontas pra E ouvir tanto tudo. essa crença limitante que eu tinha um tempo atrás, que foi quebrada. Sim. Eu tinha essa crença limitante. Não, todos nós. Não, todos nós. Nós todos temos nós. as nossas. Ah, né? Exatamente. entendi. Verdade. Aí quando ela é quebrada, você entende assim, eu vou postar o meu conteúdo que eu acredito E acabou. e acabou. Você E acredita dane-se todo mundo, meu amigo. Quer saber? E quem Quer saber quiser, de hater, quer saber quem de quiser, segue. Quem não quiser, dá o bloco, irmão. E acabou. Eu antigamente Arrasta era pra assim, cima. cara. Eu até tava conversando com ele e com o Cici ontem no carro. Que eu tinha um outro produtor. E ele falou assim, cara, se você fizer um vídeo com nome e tal, ia ser legal. E eu nunca gostei de fazer aqueles conteúdos de nome. Por quê? Porque em cada nome, rapaz, que o significado é horrível, cara. Você fala assim, qual é o seu nome? Nome e significado de Adriana. Sabe o significado do nome Adriana? Não, Sabe não? não. Rainha das Bruxas. Aí, ó. Aí, cara, eu chego lá no Instagram... Postou. 3 nomes, vou explicar. Primeiro nome, Adriana, significa Rainha das Bruxas. Toda Adriana tava me xingando já, cara. Imagina o cara que o nome da mãe é Adriana. O cara que Aí a você filha pega a é família. Que a Adriana. mulher dele é Pega dele e a a mulher tá do mulher lado assistindo. Já pensou? Aí botou a Adriana na família toda. Ó, você vê, os filhos. esse vídeo meu deu, acho que tá com 12 Foi. milhões de visualizações, esse vídeo. Foi 12 milhões. Mas não vale a pena, pô. Não vale a pena. Então, assim, eu postei um negócio, a pessoa que xingava, eu queria olhar, eu queria responder e tal. Depois, cara, eu fui tirando essas crenças limitantes de mim. Tipo, Sim. em primeiro lugar, uma coisa que eu aprendi muito na vida hoje, cara, que me faz até conseguir viver melhor entre pessoas. Primeiro, ninguém precisa gostar de mim. Eu aceito isso sem nenhum problema, não tem problema nenhum. Se alguém fala assim, eu não gosto de você, pra mim não tem problema nenhum. Ninguém precisa gostar de mim, ninguém precisa querer ser meu amigo, ninguém precisa querer gostar do meu conteúdo, ninguém precisa aprovar meu conteúdo, nada. Eu sou eu. Eu vou fazer o que eu acredito que eu tenho que fazer. Alguém gostando ou não, porque aí que a gente conhece o outro lado da história, que tem muita gente que gosta, cara. Mas Muita gente que quer, que tá esperando, que tava esperando alguém fazer exatamente o que você nasceu pra fazer, pô. É verdade. Entendeu? É verdade. E a gente às vezes fica limitando, cara. Porque, não, pô, mas se eu postar isso aqui, a pessoa não vai gostar. Eu falei isso semana passada, eu tava falando com o André. O cara tá na igreja lá, o cara não pode viajar com a família. Se viajar com a família e postar, o crente xinga, o membro da igreja. E gente que você ajudou, tá? Gente que você pagou aluguel. Quer dizer, você não pode viajar com a família, você não pode postar uma foto, você não pode botar uma blusa regata, você não pode usar uma bermuda. E é aquela perturbação toda. E a gente vai se limitando. vai se limitando. Permitindo que uma persona diferente seja moldada, conforme você estava falando, Exatamente. no nosso caráter. E a gente não é aquilo ali. É verdade. Tanto é que, conversa em off, Uhum. estava conversando ali com o André antes aqui. Não vou falar o assunto em si, mas você lembra que estava conversando ali. Sim. É libertador, como você falou. Libertador. Tem atitudes que você vai tomar na vida de fazer algo que você estava em dúvida. Pô, não sei se faço, não faço, meu Deus. Quando você faz, você fala, caramba, eu devia ter feito isso É libertador. há muito tempo. É verdade. Não, isso é verdade. Às vezes me falta um pouco também de como é que eu posso dizer? Às vezes eu não sei por onde começar. Mas o problema é começar, né? Exato. Começa de qualquer maneira, Isso né? aí. Essa é a grande questão. Mas enfim, como eu tava falando, Como então, você começou na caminhada aí, pô. é verdade. Fazendo caminhada pra academia. É Isso é maravilhoso. verdade. É verdade. Mas como a gente estava falando, então, a primeira pessoa tem que passar pelo processo de autoconhecimento. Como que passa um processo de autoconhecimento? Isso, Vamos lá. Conheci o Boa, Leandro boa, agora, boa. ouvi o que o Leandro tá falando aí e falei, caraca, esse cara tá falando coisa maneira. Tá, mas e aí, como é que eu passo por esse processo? O que eu faço? Não é fácil,
não é simples e pode ser muito doloroso. Já vou logo falando a verdade. Porque hoje em dia tem muita gente falando de autoconhecimento, de essas coisas Mas espirituais. muito raso, é muito raso. Muito raso e como se fosse a coisa mais saborosa do mundo. E em algum momento vai se tornar. Sim, depois que você se E conhece. depois, mas o processo do autoconhecimento é muito doloroso. E eu digo pra você, sem medo de errar, porque outros já falaram isso antes de mim, que a maior parte das pessoas não quer fazer esse processo. Não querem, claro que não. Não quer Não fazer quer esse passar processo. o processo. né? Por quê? Porque, por exemplo, na psicologia analítica, para o Jung, na nossa psique, que é a nossa alma, existe aquilo que ele vai chamar de arquétipos. Né? Arquétipos vem do grego arquétipos. Arque é primeiro. Tipos, primeiros tipos. Primeiros Então, tipos. os primeiros modelos. Primeiro vamos dizer. formato do Isso, ser humano. Isso. Então, os arquétipos, eles são imagens que vivem no nosso inconsciente coletivo. Então, Inconsciente coletivo ou individual? coletivo e, consequentemente, individual. Mas eles habitam no inconsciente da humanidade. Mesmo arquétipo. Os No mesmos caso. arquétipos, só que eles têm roupagem. A imagem do arquétipo vai ser diferente de Não, pessoa para Eu pessoa. te fiz a pergunta do coletivo individual para a pessoa poder entender. Porque é o mesmo arquétipo. Sim. Não existe um arquétipo individual, não. Eu que tenho o meu arquétipo. Não, isso não existe. Não existe. A pessoa pode ver o mesmo arquétipo com outra roupagem. Outra roupagem. Mas, por exemplo, a gente normalmente se fala de 12 principais arquétipos. Uhum. Então a gente vai ter sempre os 12 deuses da Grécia, os 12 deuses do Egito, os 12 deuses de Roma, os 12 signos, porque são as imagens que existem no inconsciente coletivo. Então, todo mundo tem uma imagem de amor. Uhum. O amor eu posso dizer que é um arquétipo, porque ninguém consegue definir o que é o amor. Ninguém consegue. E ninguém consegue definir o que é um arquétipo exatamente. Uhum. É uma imagem. Então, o arquétipo ele provoca emoções e sensações. Então, nós temos o arquétipo do amor, nós temos o arquétipo da guerra. Por exemplo, o que faz um pai amar o filho? Porque o filho desperta nele um complexo que é o complexo paterno. É um amor irracional. É um sentimento, melhor, irracional. Ao mesmo tempo, a criança também ela preenche um arquétipo, que é o arquétipo da criança, do indefeso. Então, desperta no pai o desejo de proteger. Não é porque é seu. O pai, então, nem sabe se o filho é dele normalmente. Não. Isso? O que eu quero dizer é o seguinte. Ó, produções da Lisa. Aí você... Não. O que eu quero dizer é o seguinte. A mãe, Tom, o que eu quero dizer é o seguinte. Tem uma prova. Pai quem cria, né? Tá certo. Não, o que eu quero dizer é o seguinte. A mãe sabe que é dela. Ah, sim. Porque tá ali, tá? Você não pode ter como sair de outro lugar. Sim. O pai acredita que é dele. O pai acredita que é dele. Mas por que ele tem aquele sentimento? Porque no inconsciente dele habita a imagem de um pai, certo? E habita também a imagem de uma criança, de um filho. Então, quando aquela criança sai e ele pega aquela criança, aquele complexo paterno é ativado. Então, por isso que ninguém precisa ensinar ninguém a ser pai. Não necessariamente. Nem ser mãe, né? Não, talvez precise ensinar, porque aí vai depender qual é essa imagem. Não. Porque essa imagem desse pai pode ser imagem terrível. Mas se for uma imagem boa, é automático. É automático, mas pode ser imagem ruim. Na cabeça dele, o pai bom é aquele que fez e vai beber na esquina. Não precisa cuidar. Essa é a imagem arquetípica de pai que ele tem dentro dele. Entendi. E vai ser esse complexo que vai ser ativado no momento que O ele... arquétipo de pai é um só, mas a roupagem pode ser de um isso. pai drogado, de um Isso. pai que bate, de um pai que Exatamente. xinga isso. Exatamente. Então são os aspectos que a gente vai chamar positivos e negativos dos complexos dos arquétipos. Então, o primeiro passo para alguém querer se conhecer é compreender sobre os arquétipos, é isso? Aí eu ia entrar no principal arquétipo, que é o arquétipo do autoconhecimento. Como é que funciona? Que é Esse- o arquétipo da sombra. Da sombra. Como é que é isso? Aí agora eu fico até arrepiado. Ao corte. É o arquétipo da sombra. Porque tudo que a gente... bom, quem começa com alguma coisa parecida com sombra, com essa ideia de alguma coisa parecida com o arquétipo de sombra, por mais que ele não falou de arquétipo, nem de inconsciente coletivo, e essa foi uma das principais razões que eles se separaram, o Jung e o Freud, é o Freud. Então, o Freud, ele fala do ego, superego
o id e o subconsciente. Então, pro Freud, todos os conteúdos recalcados da consciência, eles eram jogados em algum lugar que ele chama de subconsciente, que ele chamava de subconsciente. Então, momentos ruins da sua infância que foram traumáticos, você não quer lembrar daquilo, a consciência, não é algo consciente, eu vou esquecer. A própria consciência automaticamente pega aquilo e recalca aquilo para o subconsciente. Para o Jung, esse conceito ele é muito mais amplo. Uhum. Então, eu falei aqui um pouco do que o Jung pensava do inconsciente, tanto pessoal como coletivo. Eu falei um pouco da consciência também. Para o Jung, na sombra, a gente recalca ou joga não apenas as coisas que nos fizeram sofrer, mas também as nossas qualidades. Não vai só o sofrimento. Não vai só o sofrimento, mas a gente recalca também. Por quê? Porque vamos supor que você um exemplo, você é um craque de futebol. Certo. Um exemplo. Mas quando você era pequeno, em algum momento da sua idade, você vai jogar um dia, você joga muito mal. E talvez isso é tudo hipoteticamente. Hipotético. Uhum. E aí uma pessoa muito importante pra você chega e fala pra você o seguinte: você não joga nada. E você de repente acredita naquilo. Eu não jogo nada. Aí acabou. Acabou. Mas você joga muito. E o que acontece com essa sua qualidade? Vai pra onde? Pra sombra. Entendi. Só que vai pra sombra a sua qualidade e também os seus sofrimentos. E é por isso que as pessoas não querem olhar pra sombra. Porque ao olhar pra sombra, a pessoa vai se deparar com muitas coisas que ela não quer olhar. É mais ou menos assim, aquilo Que ela que você foge. acredita vira uma verdade. É isso? Também. No caso, a questão de olhar para a sombra, nas sombras se encontra as coisas que talvez eu tenha fugido Também. durante toda a minha vida. Também. Vai estar tudo ali. Que você fugiu, que você não aceitou, que você Verdade guardou que as pessoas me rancor, falaram que eu não quis aceitar. que você não quis aceitar, Mas que era verdade. que era Era verdade. Verdades, mentiras que as pessoas te contaram e você acreditou como verdade e a verdade foi parar na sombra. Então, eu faço uma analogia, eu mesmo faço uma analogia que olhar para a sombra é como você procurar garimpar o lixão. Você entra no lixão e vai garimpando. Vai garimpar. Você vai meter a mão, vai sujar, vai feder, mas tem ouro ali. Tem muita coisa boa ali. O seu verdadeiro eu Tá ali, no caso. tá ali. Tá perdido ali. Tá perdido ali em em algum algum lugar. lugar nessa sombra. Então, quando você começa a olhar, aí você vai lembrar. Você vai lembrar de muitas coisas que fizeram ruim contra você, que você não queria mais pensar nisso. Mas você também vai ter que lembrar de muitas coisas que você fez de ruim com os outros, que você também não gosta de pensar. Você prefere pensar, não, eu não fiz mal pra ninguém, foram todo mundo, eu sou a vítima do universo. Porque tem muita gente assim. Tem muita né? gente Mas assim. aí precisa da humildade para reconhecer os erros. Né? E de força. De força. Porque também. a consciência, o ego, nem sempre está preparado para isso. Então, não adianta a pessoa que está olhando agora, Porque todo assistindo. mundo tem um ego. Não, nós todos. Nós somos o ego. A consciência. Nós não nos resumimos ao ego. Sim, sim. Não Mas somos só ego. Ego, exatamente. Mas a consciência, que isso aqui que o Jung chamou de ego. Então, esse ego. E não adianta qualquer pessoa que está assistindo esse podcast agora falar, não, eu vou olhar para minha sombra. Vai devagar, Não dá. porque não é assim. Até porque também você entende, você concorda comigo que precisa também da ajuda de um profissional. É o ideal. Vou olhar pra Ideal. minha sombra, eu vou me perder lá, não Ah, volto ela vai- nunca mais. É mano. o ideal. Por isso que existe Que é esse lixão que você fez a analogia, que é complicado a pessoa ir lá sozinha. Se Sozinha. entregar ali. É como a questão do garimpo, né? Você falou de garimpo, vou falar de garimpo antes. Você pega nós aqui que não entende nada de garimpar nada e leva numa área que tá cheia de ouro, a gente não acha nada. nada. Não vai achar nada. O ouro vai estar ali, você não vai ver. Mas se você pegar o Profissional. o garimpeiro, né, o profissional, ele vai. Ele vai achar. Ele sabe. Ele vai te ajudar. Eu assisto seriado assim National Geographic. É né? o Discovery lá que falando. Aí tem lá seriado assim, tem seriado do ouro. Que o cara tá lá, o cara fala assim, o cara olha assim, o velhaco lá, babuné, aqui tem muito ouro. Eu olho, E tem que fazer aquela eu olho, peneirada, tem ouro, né? Só tem terra, o cara pega a terra aqui, eu não tô vendo Peneira, nada. Ele vai tudo. peneirando. Ele Peneirando. peneira, até encontrar o E ouro. acha. E esse é o trabalho profissional, peneirar até reencontrar a pessoa. O trabalho na clínica analítica junguiana é justamente esse, o de ajudar as pessoas a, em suma, o ideal, vamos dizer assim, é ajudar as pessoas no que Jung chamou de processo de individuação.
E para chegar, para viver esse processo, requer olhar para as sombras, requer desenvolver qualidades que foram recalcadas por um inconsciente, requer olhar, volto a dizer mais uma vez, para a sombra, para você poder curar sintomas neuróticos que a pessoa carrega. E, através disso, chegar no que o Jung chamou de processo de individuação, que é o momento que cada indivíduo se torna exatamente aquilo que é. E o que leva um pastor querer estudar isso e olhar mais atento para esse lado? Porque eu falo essa pergunta porque falei com o André semana passada sobre isso, né? E também conversei com o Thales, com a esposa dele, sobre a mesma coisa. Querendo ou não, na área da religião evangélica em si, as outras religiões não, mas na área da religião evangélica, a psicologia ainda é uma questão, como é que eu posso falar, marginalizada. Sem dúvida. Né? Tipo, meu psicólogo é Deus. Mas o como é que chama? Cardiologista. O cardiologista não, é homem, né? O Porque oftalmologista é homem, mas o psicólogo é Deus. Porque se um pastor, por exemplo, ele prega a palavra, vamos dizer, ele prega o evangelho, e ele quer buscar uma ajuda de um psicólogo para poder ajudar outras pessoas, ele é mal visto. Não, ele é mal visto. Por grande, não todo, mas por grande maioria. Eu acho que por 90% ou mais. Não, sim, porque as pessoas em si, muitas delas já estão entendendo que há uma necessidade, as pessoas em si. Mas a religião, que é diferente das pessoas, a religião é controlada por um grupo pequeno de pessoas. Esse grupo pequeno de pessoas acaba muitas das vezes enxergando as pessoas apenas como um mercado e não quer perder a pessoa desse mercado pro mercado da psicologia. A verdade tem que ser dita. E eu não tô aqui Faz total sentido. Eu não tô aqui para defender ninguém, não. Não. Mas as pessoas em si, a gente atende pessoas. A gente vê que tem muita gente que já vai ao psicólogo, já faz terapia. Mas nós não somos dessa geração. Sim. Nós somos da geração que ainda a psicologia é uma coisa marginalizada. O que faz, é o que eu falo, o que faz uma pessoa ser de uma geração antiga e entender que, não, peraí, cara, eu preciso também conhecer isso aqui. Você fez isso para se entender ou para tentar ajudar pessoas? Para me entender. Certo. E se for puxar assim um pouco mais das questões que a gente começou falando aqui da alma, eu sempre senti um chamado para psicologia, mesmo quando estava lá naquele ministério, não o último, mas o nosso primeiro. Não, pode falar que não é Pode problema. falar. Pode falar? Pode. Desde a Igreja Universal, desde que eu era pastor na Igreja Universal, eu senti um chamado para psicologia que foi jogado para a sombra, como a gente estava falando agora. Porque então era lá você já impossível. sentia... Eu já sentia. Eu sentia primeiro que eu precisava, de alguma maneira, Claro. e sentia que eu precisava não só para mim, eu precisava estudar a psicologia. Era um desejo. Compreender, né? Compreender a psicologia. Mas sim, isso foi uma coisa que eu joguei na sombra aí e ficou lá durante muito tempo. Mas vou falar até um pouco mais do Jung, do processo de individuação, porque o Jung fala que a partir Tem ali... 33 minutos ainda, calma aí. Tá bom. É que o Jung fala que mais ou menos ali por volta a partir dos 33, 34, 36 anos, até mais ou menos os 40 anos, o ser humano é quase que forçado a esse processo de individuação. O processo de individuação é o quê? É o chamado que a alma dá para o ego para ele se tornar aquilo que ele realmente é e fazer nesse mundo aquilo que ele veio destinado a fazer. Propósito. Então, nós somos todos iguais, mas ao mesmo tempo diferentes. Porque nós somos todos iguais com propósitos diferentes. Exatamente. Com propósitos diferentes. Não objetivos, mas propósitos. Propósito. Você tem que perguntar, mano. Tá calado aí, fala com o mano também. Não, tô aprendendo. Não, mas tem que falar também, Tô ó. aprendendo aqui uma aula. Falar, mano. Então, ali, por volta dos meus... A conta é igual pra todo mundo. Se você não falar, você vai pagar do mesmo jeito. Então, ali por volta dos meus 33 anos, eu não conheci Jung, tá? Eu lembro, mas eu não sabia nada de Jung até então. O Leandrinho e o Arthurzinho eram bem pequenos
E eu fui para a África, abri uma igreja lá, no começo deu tudo certo, depois deu tudo errado. Uhum. Tudo errado do ponto de vista comercial, do ponto de vista material, né? Material, físico, exatamente. E ali naquele momento eu comecei a tentar entender por que as coisas tinham saído errado, né? Porque a gente aprende e ensina também que se a gente confiar em Deus, tiver fé em Deus, Fizer tudo certo, dá tudo certo, vai vai arrebentar. dar tudo certo, vai arrebentar, exatamente. Por que não arrebentou? Mas você chegou a uma certa forma que você pensou assim, poxa, vamos usar uma palavra forte assim, sou um derrotado, ou não deu certo, por que não deu certo? Se sentiu isso? Um derrotado, não vou dizer que eu cheguei Eu tô usando a me sentir... essa palavra só pra... Não, tô te respondendo. Eu me senti em outro momento. Nesse momento ainda não. Tá. Ainda não havia me sentido um derrotado. Mas eu senti, poxa, por que deu errado, cara? Tinha tudo pra dar certo? Tudo pra dar certo. Mas só que deu muito errado. Você sabe por que eu falei a palavra derrotado? Desculpa te contar. Não me ofende nada. Sabe por quê? Porque eu também tinha minha igreja Sim. e depois... Eu me senti depois. É porque nesse momento, não. Mas em outro momento, sim. Porque eu me senti. Então, Entendeu? nesse momento, não. Mas talvez em outro podcast, se vocês me convidarem, eu posso dar continuidade Porque a essa história. dando as histórias. Nesse momento eu não cheguei a me sentir um derrotado, mas eu me senti, sabe, desiludido, seria a palavra correta. Mas eu fiz tudo que o pessoal falou pra eu fazer, andei na linha, as coisas não deram certo. E nesse momento também deu um clique. É porque assim, desculpa, não, Tá. vai, não perde seu raciocínio, fala aí. Tá, e nesse momento também deu um clique, tipo assim, o meu filho, o Leandrinho, os dois filhos mais velhos, um tinha 5 anos e o outro tinha 4 anos. E eu parei pra pensar naquele momento, caramba, meus filhos estão aqui, já passou, eu não vi eles crescer. Porque eu era de outra denominação, e você sabe que na outra denominação mundial, posso falar o nome? Pode. O bispo da mundial era bispo. Valdemiro! da mundial. Um abraço, tem nada contra você, não, tá? Ó, beijo. Eu era bispo na mundial e eu não tinha tempo, porque você vive só em busca de fazer a obra de Deus, de fazer e Na fazer. verdade é ter status dentro da igreja. Isso, você vive em busca daquilo ali. E eu parei pra pensar, que falei, cara, Ninguém começa, deixando claro, que ninguém começa com esse com esse objetivo. objetivo, claro. Não. Mas a persona Começa a se pessoa- formar, aí e forma. você começa a se identificar com aquilo ali. Exatamente. E você Até acha enganado, que você você se identifica enganado. Claro. Ah, eu preciso disso, eu Isso. preciso ser isso. Você não precisa nada. Nada, meu. não precisa Não precisa nada. Mas, E por ali, favor, nesse continua. momento, a gente estava morando num quarto, talvez menor que esse estúdio. Foi a condição que eu tive em Moçambique, em Maputo, fora do meu país. Eu passei por uma situação lá que tomaram meus documentos. Passei uma situação muito difícil. A gente morava num quarto com certeza menor do que esse estúdio. O banheiro era do lado de fora, porque era como se fosse uma dependência de empregado externa que as pessoas alugavam para quem não tinha condição de morar. E eu estava morando ali. E meus filhos dormiam no chão, no colchão no chão, e eu dormia numa cama de casal. E eu olhei, e aí, nesse momento que eu estava questionando essas coisas, deu esse clique, caraca, olha o tamanho dos meus filhos, velho. Cadê meus filhos? Daqui para trás, o que Um aconteceu? choque de realidade. O que eu fiz? Como Não, passou não. assim? Falei, caramba, que isso? Cadê meus... Não tem nada, não tem quase nada, lembrança nenhuma. E aí eu falei, não é possível, a vida não pode ser isso, Não cara. pode ser só isso. A vida não pode ser só isso. Então você chegou a um ponto de entender assim, não, peraí, pô. Tudo que eu podia fazer na questão espiritual, eu fiz, pô. Mas E não pode ser material também. só- não pode ser só. Tá faltando alguma parte. Esse quebra-cabeça aqui. Não né? tá fechando. Eu peguei essa peça, Isso, peguei essa, isso. mas Não Não tá não fecha, completou. Não fecha. E aí eu comecei, mesmo naquela situação, a viver. Comecei a viver. Porque eu morava em Moçambique nesse lugar, mas era num lugar nobre. O Bispo Leonardo conhece. Lá na Não, chama de bispo, não. Tá, Chama o de Leonardo. não. É porque eu lembrei de Moçambique, aí acabei falando. O Leonardo conhece lá, que é a No Polana automático. Cimento, ali quase na 24... Eu não sou bispo, hein? Eu não sou bispo. Ali quase na 24 de julho. Então morava bem. E é muito lindo. Maputo é lindo. Então eu comecei a fazer caminhada. Cara, eu comecei a meditar sem saber. Eu parava lá no pôr do sol e ficava Olha olhando isso. aquele pôr do sol e aquela energia ali entrava no meu coração e ia me dando uma força, como o mundo é belo, como E as essas coisas... coisas simples que a gente Sempre! tem. Eu sem dinheiro, eu não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro, né? Não tinha, eu morava nesse Coisas que quartinho. estavam ali. Ali. E comecei a fazer caminhada com os Rapaz, isso é meninos. E aí, sabe, eu comecei a viver o que eu não vivia com todo o dinheiro que eu tinha na Mundial, com todo o status que eu tinha na Mundial, com toda a liderança que eu tinha na Mundial.
Inclusive naquele próprio país, porque quando eu tomei conta da Mundial lá em Moçambique, eu tinha motorista, eu tinha segurança, eu fazia programa em imagem, ficava 24 horas na televisão lá em Moçambique. Só que eu não vivia, eu não tinha vida. E ali eu comecei a viver com coisa sem dinheiro. Eu não precisava de dinheiro para viver, então, cara. Isso comprova que a própria psicologia ensina que o bem-estar e a satisfação não tem nada a ver com a sua condição financeira. Exatamente. Aí eu comecei a levar os meninos. Lá tem uns parques, né? Você se lembra? O Parque dos Namorados, Parque dos Professores. O Sidney é a coisa mais. Um dia a gente vai lá. É a coisa mais linda do mundo. É um oásis no meio de uma pobreza. Sim. Coisa mais linda. Aí eu comecei a ver e aprender que as coisas do mundo, que as coisas mais bonitas do mundo são de graça. Exatamente. Então ali começou esse processo, tipo assim, do que o Jung, eu vou explicar agora da visão junguiana, mas muito rápido, um resumo, é que até essa idade a gente vive atrás somente da matéria, das conquistas materiais. E que a partir desse momento, invariavelmente haverá um questionamento. Uhum. É isso mesmo? É isso aí. Claro que vai ter muita gente, quando tiver esse questionamento, vai jogar esse questionamento para debaixo do tapete e vai deixar para lá. E vai passar a viver uma vida neurótica. Ou vai continuar vivendo uma vida neurótica. E vai ter gente que vai falar, não, peraí, deixa eu ver o que é isso aqui que eu tô sentindo. Deixa eu ver o que é isso aqui que tá acontecendo dentro de mim, dentro do meu coração. E eu, mesmo sem conhecer nada de Jung, eu falei, pô, quero saber o que é isso, cara. Aí comecei a viver, sabe? Comecei a ser... Eu não comia, eu comia mal. O Leonardo sabe disso. Eu era chato pra comer. Isso era chato. Era chato pra comer? Mas, pô, eu era um porre, desculpa a expressão. Sim. Eu fui pra Moçambique, até rato eu comia. Depois ele comeu, né? Depois eu Aprendeu a comi. comer. Eu comi rato. Não, mas eu não era chato em Moçambique, não. Eu era chato aqui no Brasil. Não, então. Eu era chato pra comer, não tinha prazer em nada. Meu Deus. E ali eu comecei a comer. Eu me lembro de um dia que a igreja financeiramente já tinha dado errado, mas tinha lá umas pessoas que iam fazer culto, né? Tinha algumas pessoas que acreditavam em mim. E eu saí de casa, não tinha janta. Não tinha janta. Falei, vou pra igreja fazer o culto, as pessoas vão dar oferta. As pessoas já sabiam que a oferta era pra mim mesmo, pra me sustentar. Tem que sustentar? As pessoas já sabiam. Tem que sustentar. Tinha que me sustentar, as pessoas já sabiam. Certo. E aí, deu lá, sei lá, vamos botar em real, uns R$50, R$40, sei lá, uns R$30. E lá, o Leonardo sabe disso, você consegue comprar pequenas porções de algumas coisas, porque a pobreza é muito grande e nem todo mundo consegue fazer compra grande de até a pessoa. Não, a maioria não consegue. Então. Tem que comprar picadinho. E nesse dia, eu não lembro se a oferta que deu, não sei se dá para comprar mistura. Meu Deus. Comprei ali uns tomates, aquela coisa que você sabe que vende lá. Comprei uns tomates, comprei um negócio, comprei um macarrão, alguma coisa assim. É impressionante, Cid. Eu tava no ponto esperando o chapa, né? Não tinha carro já, não tinha nada. Chapa é o quê? Chapa como é que você chama aqui em São Paulo? Lotação. Lotação. Só que depois você pesquisa, dá uma olhada aí no seu Google aí. Bota Chapa Moçambique. Você vai saber o que é o Chapa em Moçambique. Eu tava ali esperando o Chapa e chegou um cara com um monte de peixe fresco. E nem sei onde que era aqueles peixes. Eu nem sei se aquele cara existe. Eu não sei se aquele cara existe. Você chegou um cara com um monte de peixe ali, eu paguei, sei lá, uns R$20 naqueles peixes, daí veio uns peixezinhos fresquinhos pra casa, a gente comeu, jantou. E aí acabou que nunca nos faltou nada. Mas voltando, então foi aí que eu comecei esse passo. O que existe além de tudo que eu aprendi? Além de tudo que eu conheço, o que existe? Exatamente. Será que eu conheço muita coisa ou conheço tão pouco? Exatamente. Então foi aí que começou. Ali começou. Eu quero... É claro que no começo eu não tinha base nenhuma de nada, foi na base da orelhada, sabe, tateando, tentando encontrar alguma coisa, que eu não tinha conhecimento técnico básico, não tinha conhecimento nenhum. Eu só tinha só um sentimento e alguma coisa que me movia naquela direção. Onde eu ia chegar, o que ia acontecer, não sabia de nada. Então ali foi onde começou, e obviamente, até por não saber, ou por ser o início, foi uma coisa muito lenta. Foi ali que começou esse questionamento em relação a como que um pastor se questiona. O pastor se questiona na hora que ele olha para dentro. Exatamente. O ser humano se questiona na hora que ele olha para dentro. Independente de quem ele é. Independente de quem ele é. O ser humano se questiona... Quando ele olha para dentro. Fala olhando pra câmera. Dá um corte bom. O ser humano se questiona quando ele olha para dentro. Enquanto a pessoa fica só olhando para o mundo exterior,
o que o Sidão pensa de mim? O que o Leonardo pensa de mim? O que o Leandrinho pensa de mim? O que o Tom pensa de mim? O que o irmão do Tom pensa de mim? O que esse pessoal pensa de mim? Aí eu não vi, não tô vivendo, não me conheço. Mas hoje em dia, você não acha que tá assim, essa questão? Totalmente. Porque, por exemplo, a pessoa hoje, ela olha, vai às redes sociais. Ela tá vivendo uma vida que é a vida dela, porque não é dinheiro, como a gente tá falando. Não quer dizer questão financeira. Sim, Nunca se passou por isso. Ela é consequência. sim. Então, hoje, assim, as pessoas, ela postou uma... Por exemplo, ela tá em casa, um exemplo. Ela tá em casa assistindo o Netflix dela. Uhum. Ela tá feliz com isso? Ela tá contente? Beleza, ela tá assistindo. Quando ela vai na rede social e vê uma amiga, uma amiga viajando, Isso, exatamente. A aí felicidade vai a embora. felicidade vai A embora. psicologista fala exatamente isso É aí. isso É aí, isso né? aí mesmo. É isso aí mesmo. Porque, peraí, ela não tava feliz? Ela tava satisfeita. Tava satisfeita. Tava com a pipoca Porque- dela, com o doce dela. Porque ela não se conhece. É isso aí que eu queria. Então, o que acontece? Ao olhar para aquela foto, vai ativar um complexo nela, de Isso inferioridade, aí, que a um outra é melhor gatilho, que né? ela. Isso. E às vezes aquela Que foto, aquela nem, vida aquela que foto é nem é da legal. agora. E nem é real, Aquela foto já foi, ó. É. Ela repostou. Hoje em dia, com inteligência artificial, então as com pessoas IA, estão sim, fazendo sim, um sim, monte de posta em Paris. coisa. É, Entendeu? verdade, E verdade. parece verdade mesmo. Tá? Parece, né? É. Então, tipo assim, o pastor, ele Mas eu já começa... fui lá, né? Minha foto não é mentira, não. Não, só é verdadeiro. Se eu tiver uma minha aí, não é verdade não que eu não fui. Mas então, vou. Então, o pastor, o obreiro, quem quer que seja, só que o olhar para dentro, o Sidão e Leonardo, não é fácil, porque você vai ter que questionar até a religião. É. Uhum. Vou ter que questionar. Mas aí as pessoas querem misturar Jesus com a religião. Jesus é uma coisa, Deus é uma coisa. Deus e Jesus também. Sim, sim. Eles são uma coisa, Religião é outra. é outra. Eu não posso tocar, na minha opinião, eu não posso tocar em Deus nem em Jesus. Eu, Leonardo. Sim, Mas a religião é outra coisa. sim. Porque Deus não criou religião nem Jesus. Então, eu tenho liberdade de falar de religião com qualquer pessoa. Sim. Na minha cabeça, pelo menos, eu penso assim. Claro. Então, ele, ao momento que olha, só que olhar para dentro, cara, como é que eu vou deixar de acreditar na coisa que eu acredito há 30 anos? Sim, sim. Você entende? Como é que eu vou deixar de viver uma coisa que eu vivo há 40 anos? É nesse momento que aí eu vou usar até uma parábola de Jesus. Uhum. Jesus falou o quê? Que o reino de Deus é semelhante a um campo, a um tesouro Escondido. no campo. Que quando o homem encontra esse tesouro, o que ele faz? Vende tudo Larga que tem. tudo. Larga tudo. Tchau. Tchau. Vaza. Eu não quero saber o que eu acreditei. Isso aí, nada. Eu não quero saber o que eu vivi. O que os outros vão falar. Eu não quero saber o que os outros vão falar. que Eu não vão quero saber o que os pensar. outros vão dizer. Eu não Isso quero aí. saber nada. Eu quero ir, vou em busca desse Eu tesouro. vou no meu tesouro. Só que as pessoas não têm a coragem. Elas fazem até muitas vezes o que Jesus não falou, que elas adoram Jesus, mas Jesus mesmo nunca pediu adoração, Sim. né? Mas elas não seguem, não tentam entender nem o que Jesus falou. Uhum. Verdade. Não é isso? Bom, eu vou interromper aqui o nosso segundo episódio do podcast, que ele tem compromisso, mas vamos já marcar um retorno para ele continuar desse assunto. Né? Com certeza. É, que ficou pela metade. Ficou né? pela Ficou pela metade. metade. É aquilo que eu falo. Começa a falar, Vai embora. vai embora. Mas você Porque ficou meio passa calado, rápido. você tá tímido, tá com frio? Não, tô ouvindo, tô aprendendo. Muita coisa boa aí. Muita coisa boa. Por mim, eu ficaria até. Você quer que eu mande uma mensagem aqui avisando que eu vou fazer a live mais tarde e que a gente continua? Você que sabe. Não é melhor você fazer o seu compromisso. Então tá bom. Compromisso é compromisso. É. Compromisso é A gente já compromisso. marca. E é bom que a gente marca com mais um episódio da Ok. volta. A gente Tava marca falando. outros, é. Semana que vem você volta, mano. Tá bom, Bota semana que vem pra continuar esse assunto. tá bom. Beleza? Sem problema. Galera, vamos terminar aqui a nossa primeira parte. Vamos fazer assim, primeira parte da entrevista parte, com o Leandro Germano. Ele vai falar muita coisa sobre... como se fosse uma neurociência também, né? Vai explicar no próximo episódio. E Sidney, mais uma vez aqui, cara, prazer estar aqui contigo, cara. Obrigado. Tamo Tá junto. bonitão nossa aí, massa. barba bonita, Você tá lindo também. dente bonito, cabelo bonito. Tá brilhando, né? Você é casado, né? Graças Tá, a Deus. avisa aí, Pastor rapaz. Aline. Só tá vendo aí. Aline, te amo, amor. E se inscrever no canal, né? Pode Se inscreva pedir? no canal. Pode ficar à Pode. vontade. Ó, no meu canal aí, Bispo Sidney Furlan aí. Aperte aí se inscreve, o joinha também, tá? E segue aí. Instagram também, tudo aí. Qual o TikTok. Instagram? Qual o Instagram? Instagram Sidney Furlan, TikTok Sidney Furlan, Kawaii Sidney Furlan. Beleza. Leandro, suas considerações finais. Se a pessoa também quiser te encontrar na rede social, como é que faz? Eu tô no Instagram, é mais fácil de me encontrar pelo Instagram, leandrogermano.ca. E ali você consegue me encontrar ali no Instagram, já tem bastante vídeos ali. E eu tenho certeza que vão te ajudar de alguma maneira.
Beleza, pessoal? Vamos ficando por aqui. Não esquece de clicar na mãozinha pra cima, deixar o teu joinha, muito importante. Compartilhar pelo menos com 3 Isso, pessoas. compartilha. Se inscrever no canal é importante demais e acompanhar a nossa conversa de amigos. É a conversa de amigo que vai, com certeza, trazer muito conteúdo pra muita gente. Tamo junto, até o próximo episódio. No próximo episódio, a gente volta ainda com o Leandro Germano, mas só na próxima semana. Tamo junto.